de Deus, que possa nos conduzir pelo Teu Espírito. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa nos conduzir com sabedoria, com entendimento, para que a gente possa entender as Tuas palavras, Senhor. Pai, que Teu Espírito nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21. Isto vos digo: andeis no Espírito, e não satisfazeis os apetites da carne, porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consegueis fazer o que queres. Porém, se deixares que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa exposição dos frutos da carne. Irmãos, nós paramos na ira, então vamos continuar daí em diante. Terminamos em rivalidade no sábado passado e ficamos para expor este sábado a ira. Irmãos, nós sabemos que todas estas classes que Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21, e isso tudo, irmãos, é fruto da carne, é produzido pela nossa carne. Então, nenhum de nós estamos escapos disso. Apesar de ser crentes, a nossa vida está em Cristo, mas nós podemos praticar essas coisas. Isso pode vir sobre a nossa vida num momento que nem imaginamos. Por exemplo, a ira. Você pode se irar. Você pode ter um momento de você, aquele momento de tomar e a ira subir sobre você e você se irar. E você irá estar exalando um fruto da carne. Agora vamos entender o que é a ira, a qual Paulo retrata aqui em Gálatas. Ira, sentimento intenso e permanente de ódio, mágoa, rancor, que normalmente contra alguma pessoa e gera por uma ofensa dada origem a uma situação agressiva. Então a ira, irmãos, é um estado que você perde o controle. É um momento de ódio, de mágoa, de rancor. Normalmente é excitada por um confronto com outra pessoa. Isto é a ira. E todas as vezes que isso se manifesta, irmãos, nós estamos manifestando a nossa carne, um fruto da nossa carne, a qual nós não podemos mais manifestar, irmãos. É difícil, irmãos, eu confesso aos irmãos que é difícil, mas nós que estamos em Cristo Jesus devemos nos controlar, devemos nos conter, irmãos, e muitas vezes devemos ficar calados para que esta ira não se manifeste, porque ela está dentro de nós, irmãos. Nós somos crentes, somos convertidos, fomos batizados, mas, irmãos, isso não impede o seu fruto prosperar. Não impede, irmãos. O que impede, irmãos, para que nós não venhamos ter uma vida irada, esse sentimento afluindo em nossa vida, o que pode impedir é a ação do Espírito Santo, irmãos.
E para que esta barreira aconteça, para que a ira não saia, o Espírito Santo tem que falar sobre nossa vida, irmãos. Ele tem que ser aquele que inicia tudo, irmãos. Você tem que deixar o Espírito lhe controlar completamente, para que você seja livre deste fruto da carne, a ira, o ódio, a raiva, o rancor. Para que isso não venha acontecer sobre nós, devemos permitir que o Espírito Santo nos controle completamente. Olha o que Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 20 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em se irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se nós andarmos irados, não operamos Cristo, irmãos. Cristo não vai ser visto em nossa vida, porque nós fomos tomados por esse sentimento de ódio, de raiva, de ira, a qual não opera a justiça de Deus, Jesus Cristo. Então, Tiago diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em se irar. Então Tiago nos leva, irmãos, a entender que devemos, irmãos, ser controlados. Devemos deixar o Espírito Santo nos controlar. Porque como nós vamos nos controlar por nós mesmos? Não tem como, irmãos. Nós somos de carne. Nós não tem como a carne controlar a carne. Não tem como. Então, se o Espírito falar mais alto, nós vamos conseguir nos controlar nesses momentos. Porque sabemos o que, irmãos? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, irmãos. Muitos podem se levantar induzidos pelo diabo para tirar você do controle, para perder tudo. Então isso nos leva a ficar atentos, para quando esse sentimento começar a querer sair, você deixar o Espírito falar mais alto, para que amorteça esse sentimento da carne. O apóstolo Paulo nos leva também, irmãos, a porfia. O que é a porfia? Discussões, brigas, insistência. A porfia é uma briga que acontece quando as pessoas são teimosas e insistem em ganhar a discussão, não dando o braço a torcer. Olha o que é porfia. Para eu te dizer a verdade, que eu nem sabia o que era antes de estudar isso aqui. Eu ouvia falar porfia, mas não sabia o que era. Mas a porfia é só, irmãos, a discussão, a briga. É uma pessoa que entra em uma briga e não dá o braço a torcer. Ele não vê o seu erro. Ele pode estar errado ali, mas está brigando, está insistindo naquilo, mas ele não cai em si e diz: eu estou errado, eu errei. Não, ele continua incitando, brigando, não dá o braço a torcer. É uma briga que acontece quando as pessoas são teimosas e insistem em ganhar. Insistem. Então, irmãos, a gente pratica essas coisas, irmãos. Muitas vezes nós praticamos isso, irmãos, e não sabemos que estamos pecando diante de nosso Deus. Estamos manifestando um desejo da carne, ao fato de você entrar em uma discussão e não dar o braço a torcer, não ver que você está errado, ao fato de você ver que você é diferente dos demais. Você não lembra que você é a habitação do Espírito de Deus, mas você está ali naquela discussão, batendo boca, discutindo, e você não lembra que você é diferente, que você foi separado. Então, sabendo, irmãos, que isso
é uma manifestação da carne, uma discussão, uma briga, uma insistência, nós devemos fugir dessas coisas, irmãos. Nós devemos fugir, porque muitos vão se levantar para querer excitar, para querer discutir, mas nós que temos a habitação do Espírito Santo em nossa vida, devemos fugir, não aumentar. Quando começar, você, já fui, vou embora, aí não é comigo mais não, aí eu não entro nesse meio mais não. Porque se você der lugar, irmãos, você vai ser teimoso, insistente, e não vai dar o seu braço a torcer, e você estará manifestando algo que não provém do Espírito. E quando você manifesta, irmãos, algo que vem da carne, o Espírito Santo é abafado, ele não consegue mais falar com você. Você não conhece, ao contrário, ele fala, mas os seus ouvidos não são perceptíveis a ouvir a voz do Espírito, porque a carne tomou você, a porfia tomou, e inundou ali, você fica assim, insensível de ouvir o Espírito Santo. Então nós devemos fugir dessas coisas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23 ao 25. Olha o que Paulo fala a Timóteo: e evita as questões tolas e sem instruções, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém lutar, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que se opõem a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Olha a instrução que Paulo dá a Timóteo. Paulo diz, evita as questões tolas, evita isso, sai disso, e sem instrução, sabendo que vai produzir contendas. É a porfia, irmãos. É uma discussão que você está ali com seus amigos, daqui a pouco sai aquela conversa, um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. Então essa conversa não vai dar nada de bom, vai dar briga. Então Paulo diz a Timóteo, sai disso, não esteja com isso. Por quê? Porque nós não podemos participar destas coisas. E ao servo do Senhor não convém lutar, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente. Não adianta, irmãos, não adianta. É assim, irmão, muitas vezes eu até converso com minha esposa, algumas situações, que eu digo assim, minha esposa, deixa isso para lá, não se mete nisso não, porque isso aí não vai dar nada. Porque é aquela coisa, irmão, tem gente que é teimoso e acha que está certo. Tem gente que não tem comunhão com Deus, irmãos, e acha que é crente. Então o que a gente vai entrar nesse meio? Ela vai dizer que eu sou crente, você tem que andar assim, mas eu sou crente. Aí vai ter confusão. Então é melhor o homem de Deus, a mulher de Deus, não sair disso. Deixa lá, pede. O que nós temos que fazer, irmão, é orar para essas pessoas, para que o Espírito Santo venha, convença-os do pecado, e assim traga um profundo arrependimento, e essa pessoa conheça verdadeiramente a Cristo. Não adianta você discutir, irmãos. Não adianta você bater boca, porque essas pessoas são totalmente cauterizadas. A mente já virou uma pedra, não entra mais nada, ali só a ação do Espírito Santo. Então convém o quê? Que nós viemos evitar as questões tolas, sem instrução, sabendo que produz contenda. Então ao servo de Deus, a serva de Deus, não convém você estar participando de porfia, irmãos. Outra questão que Paulo traz, rebeliões. Isso é um fruto da carne.
Você se levantar contra uma lei, contra uma ordem de um superior, isto é um fruto da carne. Isto é um anseio que a carne tem para se manifestar. Paulo diz, irmãos, rebeliões. O que é rebelião? Revolta, desobediência à ordem ou normas de uma instituição, no ambiente político ou militar, situação em que um grupo resolve não mais acatar ordens superiores, alvoroço, motim, tumulto. Irmãos, nós vemos isso muito dentro das igrejas. Irmãos fazem aquela panelinha, ir de contra o pastor, ir de contra outro irmão. Nós vemos isso muito dentro das igrejas. E no mundo também nós vemos essa manifestação de se levantar, revoltar contra uma ordem de um superior. O apóstolo Pedro diz que nós devemos ser submissos à ordem daqueles a qual está sobre nós, porque ninguém tem autoridade se não for dada por Deus. Então Pedro diz, obedeça, mesmo que ele esteja fazendo coisa errada, obedeça. Por quê? Porque o crente tem que mostrar quem ele serve. O crente tem que mostrar o que está dentro dele. Nós devemos obedecer, mesmo sendo injustiçados. Mas se nós nos rebelarmos, se nós dizermos, não vamos obedecer, não quero obedecer, nós vamos estar, irmãos, manifestando um fruto da carne. E nós sabemos que quando isso acontece, a justiça de Deus não está conosco, irmãos. Jesus Cristo não está conosco. O Espírito Santo não estará nos conduzindo. Por quê? A carne está falando, irmãos. Vou me rebelar, vou me colocar acima dele. E o que foi que o diabo fez? Quando ele olhou para o trono de Deus, ele desejou no seu coração a colocar um trono acima do de Deus. E ali Deus, retirou-lhe da eternidade, retirou-lhe da glória. Aquele anjo estava com Deus, irmãos. Ele estava com Deus. Ele tinha um cargo alto diante de Deus. Mas aquilo para ele não era o necessário, ele queria mais. Então ele olhou para o trono de Deus, quero em cima do dele. Mas Deus que sonda os corações, sabia de tudo, irmãos. E ele e todos aqueles que se rebelaram, até essa parte dos anjos, foram lançados aqui na terra. Então isso, irmãos, nós devemos ficar fora. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 ao 23. E Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifício do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que as gorduras de carneiro. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitais a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Aqui Samuel se depara com Saul. Aqui Samuel traz essa mensagem para Saul, porque Saul não queria obedecer a Deus. Tudo que Deus falava, ele falava o contrário. Tudo que Deus pedia para ele fazer, ele ia fazer o contrário. Então ele se levantou contra Deus, e Deus manda o seu profeta lá dizer: já que você me rejeitou, eu também irei rejeitar o seu reinado. E retira Saul do reinado de Israel. Por quê? Falta de obediência, irmãos. Falta de humildade. O crente não pode andar nisso, irmãos. O crente não pode. Irmãos, eu sei que muitos irmãos às vezes andam nessas coisas porque falta de conhecimento, irmãos. Infelizmente, é com tristeza que eu falo isso.
As igrejas não estão tendo esclarecimento da palavra de Deus. Então, se você não souber o que é rebelião, você vai praticar achando que é normal. Não, é meu direito, é meu direito. Mas se você tiver um esclarecimento, irmãos, o fato de acontecer alguma coisa dessa, você vai dizer, eu não posso fazer isso. Vamos nos levantar contra ali o vice, ali, o presidente. O crente vai estar nesse meio? Não posso, porque estou produzindo o fruto da carne. E onde opera a carne, o Espírito não pode estar. Então, infelizmente, por falta de conhecimento, o povo perece. O povo perece. O apóstolo Paulo também nos diz, irmãos, heresias. O que é heresias? O que traz a palavra heresias? É uma doutrina que se opõe frontalmente aos dogmas, ensinamentos da igreja ou de uma religião. É um direcionamento que é tomado contra uma doutrina. É um direcionamento tomado contra a palavra de Deus. A palavra de Deus está exposta, mas vem algo que vem de encontro à palavra do Senhor. É o que está acontecendo hoje em dia, irmãos. Se você for ver bem, irmãos, hoje está acontecendo isso, heresias. E isso é um fruto da carne, irmãos, a qual não se pode acontecer no meio do povo de Deus. Mas infelizmente estamos vendo isso, irmãos. Muito, muito mesmo, irmãos. E isso é algo para que a gente fique alerta, fique atento. Porque isso, irmãos, isso é produzido por um incentivo. Eu trouxe uma heresia aqui. Irmãos, se você colocar 100, você vai ganhar 1000. Irmãos, a chave da sua casa está chegando. Dê tudo na casa do Senhor. Por que a heresia está aqui? Porque eu quero algo, irmãos. Eu estou querendo algo. Irmãos, você vai dar 100, Deus vai lhe dar 1000. É 100%. É 10%. Eu estou querendo algo. Então, ao fato de minha carne querer algo da igreja, eu vou trazer engano para a igreja. Para quê? Para vocês serem enganados e fazerem a minha vontade. Então eu vou de encontro à palavra de Deus. Eu estou sendo um herege. Eu estou praticando um desejo da minha carne, a heresia. O apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e o 2. Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que é uma verdade, mas quando você vai analisar a palavra de Deus, aquele ensinamento está errado, é uma heresia. Que, olha o que o apóstolo Pedro diz, introduzirão encobertamente. Irmãos, você tem que guardar o sábado. Você tem que guardar o sábado, irmão. Para você ser salvo, você tem que guardar o sábado. Irmãos, para você ser salvo, você tem que ser batizado. Eu estou falando da palavra. Mas se você não conhece a palavra, você vai dizer, é o batismo que salva? Ou é a guarda do sábado que salva? Não é Cristo, não é? Heresias de perdição. E até mesmo enganando o Senhor, que os comprou, trazendo sobre si mesmo repentinamente destruição. E muitos surgirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. Pedro diz que esses homens virão introduzir falsos ensinamentos dentro da igreja, encobertamente, devagarzinho, para
para você não ver, para você não notar. Mas Pedro disse que esses ensinamentos irá blasfemar da verdade. É um ensinamento falso. E sendo esse ensinamento falso, irmão, te afasta da presença de Deus. Te afasta de Deus. Por quê? É um desejo da carne, irmãos. Ele precisa introduzir isso na igreja para que os irmãos possam dar algo a ele. Olha o que está acontecendo hoje, irmãos. Olha o que está acontecendo no cenário gospel hoje. Isso é heresia. É um fruto da carne. Aquelas pessoas estão ali debaixo de algo que é produzido pela carne e nem sabem disso. E nem sabem que estão sendo conduzidos por carne, por vontade, por desejo de homens que são imundos, que são podres, que são, como Jesus disse, os sepulcros caiados. Por fora bonito, por dentro só tem osso e podridão. Olha para as igrejas de hoje em dia, irmãos. Olha os falsos ensinamentos que estão se colocando nas igrejas hoje. E isso, irmãos, é um fruto da carne. Paulo vem também nos dizer, irmãos, que a inveja, irmãos, infelizmente eu já vi irmãos em Cristo dizendo que tinha inveja do outro. Irmãos em Cristo, eu invejo você. Mas é inveja boa. Onde é que existe isso, irmãos? Onde é que existe inveja boa? Se Paulo diz que a inveja é um fruto da carne, como é que pode ser bom algo que é produzido por nossa carne, que é pecaminosa? A nossa carne que não entende o que é do Espírito. Como é que isso pode ser bom? E Paulo diz que isso é produzido pela carne. A inveja é o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. É um sentimento de inferioridade, desgosto, cobiça, cobiçando a riqueza e o brilho e a prosperidade de outras pessoas. É um desejo, irmãos, que você não se atenta quando você olha para aquilo que é de outra pessoa e deseja e quer para você. Não é errado você ter um carro, uma casa, um objeto e você viu ali, é bom, gostei, você ir lá comprar, não tem nada a ver isso. Mas o que Paulo quer dizer aqui, irmãos, é o que a carne deseja. Eu desejo aquilo de você. Eu quero isso de você. Porque eu não me alegro que você tenha isso. Não há alegria no meu coração quando eu vejo você com um carro no ano. Não tem. Eu fico com aquele sentimento de desgosto, porque eu vi a sua felicidade. Então, ouvindo isso, eu quero ter o igual. Como isso aí, irmãos, pode ser bom? Como um desejo desse carnal pode se dizer, é uma inveja boa? Não tem como, irmãos. Não tem como, porque isso você está produzindo a sua carne, irmão. Sua carne está falando, a sua carne não está se alegrando com a prosperidade do seu irmão. E isso não pode existir na igreja, irmãos. Não pode. Porque aqui há irmãos que vão se levantar mais do que o outro. Porque quem derrama os dons é Deus. É Deus que dá os dons, irmãos. Então eu ver a capacidade daquele irmão, eu tenho que me alegrar, porque Deus derramou graça na vida dele. Eu não posso ficar ali, chateado, deu a ele, não deu a mim. Não posso ter isso, irmãos. Eu tenho que me alegrar, porque os dons que Deus derrama na igreja não é para você, é para toda a igreja ser edificada. Aleluia, glória a Deus. Toda a igreja crescer junto. Então eu não posso ter o desejo de querer aquilo seu. Não, eu tenho que me alegrar.
Em Provérbios 14, versículo 30, aqui diz: o coração sórdio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A palavra diz que o coração sórdio, o coração alegre, bom, é a vida da carne. Você está bem, seu coração é alegre, é bom. Você se alegra quando seu irmão cresce. Você se alegra quando seu irmão é levantado na igreja. Você se alegra com isso. Mas aqui diz, irmão, mas a inveja é a podridão dos ossos. Esta pessoa está doente, irmãos. Ela está doente, porque a inveja apodrece você por dentro. Você está podre por dentro. Lembra que Jesus falou? Sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro só tem osso e podridão. Isso é inveja, irmãos, porque aqueles homens queriam matar Jesus, porque Jesus tinha os dons que eles não tinham, porque Jesus fazia milagres, porque aquele povo andava atrás de Cristo. Aquilo criou inveja àqueles homens em querer matá-lo. A gente tem que matar esse homem. Olha quantas pessoas andam com ele. Ele faz milagres, a gente tem que matar ele. A inveja, irmãos. Paulo também nos inclina, homicídios. Os irmãos devem entender o que é homicídio, né? Ato de matar uma pessoa, quer seja de forma voluntária ou involuntária. Assassinato. Aqui, irmãos, Paulo retrata a forma de matar uma pessoa, ou também pode retratar a forma que você pode matar uma pessoa só por falar, só pela sua língua. Você pode matar, acabar com a pessoa. Então aqui, irmãos, posso entender como o fato de eu ir de encontro a uma pessoa e tirar a vida daquela pessoa, mesmo querendo ou não querendo. Aconteceu de tirar aquela vida, entrou numa briga e aquela pessoa perdeu a vida. Pode ser o físico e também pode ser algo, irmãos, que eu fale daquela pessoa, que eu diga, que eu proclame daquela pessoa, ao fato de aquilo pode matar uma pessoa, irmãos, entristecer uma pessoa. Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 21 e o 22. Mateus 5, 21 ao 22. Aqui Jesus diz: ouviste o que foi dito pelos antigos, não assassinarás, mas qualquer que assassinará estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: quem quer que sem motivo se ir contra seu irmão será sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão raca será julgado, será sujeito ao concílio, e qualquer que lhe disser és tolo está sujeito ao fogo do inferno. Jesus fala que os antigos que assassinou, que matou uma pessoa, eles iriam entrar em julgamento. Mas Jesus vem nos trazer algo aqui diferente, irmãos. Ele diz: se eu irar contra meu irmão e chamar meu irmão de raca, eu já estou sendo condenado. E o que Jesus quer dizer raca? Homem sem juízo, tolo, idiota, insignificante, desprezo. Quando eu desfaço de uma pessoa, irmãos, quando eu desprezo uma pessoa, Jesus disse que eu serei julgado. Então, irmãos, eu não posso entender homicídio como um fato que matei uma pessoa, ou também posso entender, irmãos, ao fato de eu tratar você mal. Ao fato de ser que você é um homem sem juízo, tolo, idiota, insignificante, desprezo. Então eu posso matar essa pessoa também só por falar. E Jesus disse que ao fato de eu fazer isso, de eu me irar contra meu irmão,
eu serei julgado. Ele diz também, e se eu disser, és um tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. E o que é tolo? Alguém que despreza a palavra de Deus, insensato, sem correção. Então, eu posso destruir uma pessoa, irmãos, só no falar, irmãos. Eu posso assassinar uma pessoa só na minha língua, só no meu falar. Então, isso nós não podemos, irmãos, fazer, irmãos. Isto é um fruto da carne. Nós não podemos estar nisso. Paulo nos inclina também, irmãos, a bebedeiras. Algo que em nosso país é comum, né? E muitos de nós já praticamos isso, né? Bebedeiras. E isso é um ato, irmãos, produzido pela carne, condição onde é estado da pessoa que consumiu bebidas alcoólicas com avidez e se embriagou. Bebedeira é uma condição, irmãos, quando você exagera daquela bebida e aquela bebida tira a sua mente. Você não consegue mais se controlar, irmãos. Você não consegue mais ter controle sobre a sua vida, porque aquilo atirou a sua mente. Então o apóstolo Paulo diz que isso é um fruto da carne, e o crente não pode mais estar nisso. Na nossa ignorância, vivíamos nisso. Eu principalmente adorava isso, e eu não posso mais estar vivendo isso. Eu não posso mais desejar isso, porque isso era produzido por minha carne, o anseio, o desejo de me embriagar, perder a consciência, fazer coisas que não era direito a fazer, coisas erradas. Então isso é produzido pelo anseio da minha carne. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo diz, irmãos, e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. O que o crente tem que fazer agora? O crente que viveu uma vida antiga de bebedeiras, de coisas erradas, a vida do crente agora, irmãos, não vos embriagueis com vinho, porque esta embriaguez traz excesso, traz descontrole, traz a pessoa a fazer coisas que não é certo a fazer. Mas Paulo não dá um conselho, mas enchei-vos do Espírito. E agora, irmãos, a nossa vida agora é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Antigamente nos enchíamos de álcool, nos enchíamos de coisas que são desejos da nossa carne, mas agora não. Agora deixamos isso de lado para nos enchermos do Espírito de Deus. Enchermos do Espírito de Deus, a qual, irmãos, a qual venha nos controlar, para que nós possamos ser homens e mulheres de Deus, que não praticam mais os anseios da carne. Em nome de Jesus. Paulo também, irmãos, vem nos dizer aqui, orgias e outras coisas semelhantes. Por que o apóstolo Paulo quer nos dizer isso? Orgias e outras coisas semelhantes. Ritual em louvor ao Deus do vinho e das festas, para os gregos Dionísio e para os romanos Baco. Suruba, relação sexual que se mantém com várias pessoas. Olha para este mundo de hoje, irmãos. Como o mundo está andando. Como as pessoas perderam, irmãos, assim, o sentido de ser um homem, de ser uma mulher. Eles perderam. Hoje tudo é normal, irmãos. Tudo é normal. Se você for entrar em um programa, alguma coisa ali, você vê coisas absurdas que não convém a um homem ou a uma mulher estar fazendo.
Não tem nada a ver, não é da natureza do homem, não é da natureza da mulher. Mas hoje, cada dia que está se passando, está ficando normal, irmãos. Isso está se normalizando. E chegar a um ponto de você achar tranquilo. Todo mundo faz, tá tranquilo. Mas o apóstolo Paulo disse que nós devemos estar longe dessas coisas, irmãos. Nós não podemos praticar isso, porque isso é um anseio da carne. Essas pessoas estão sendo controladas pelos anseios da carne, a qual elas não têm como se controlar. Então elas procuram cada dia mais coisas diferentes, diferentes. Nós lembramos de que? Sodoma e Gomorra, onde ali, irmãos, não havia lei, não existia lei. E aquele meio era um meio de podridão, irmãos. Os tempos de Noé também, se você for estudar a história desses povos antigos, você vai ver cada barbaridade que aqueles homens faziam, homens e mulheres. Por quê? Produziam, irmãos, os desejos da carne. E hoje está começando a ser a mesma coisa, irmãos. A palavra de Deus diz que próximo da volta de Cristo será semelhante aos tempos de Noé. Aos tempos que não tinha limites, não existia limites, não existia lei, as pessoas faziam o que queriam. E nós estamos chegando a este tempo, irmãos. Isso é um sinal da volta de Cristo. As pessoas estão perdendo a noção, elas não têm mais noção do limite de um homem, do limite de uma mulher, eles não têm mais noção. Mas isso para nós, irmãos, nós não nos alegramos com isso, mas isso para nós nos leva, irmãos, a entender que o Senhor está às portas. O Senhor está às portas. Eu não sei se os irmãos já viram ali o que é que está acontecendo com as mulheres. Agora chegou uma febre agora de ter filho bebê reborn. As mulheres estão loucas, irmãos. Até parto está fazendo de bebê reborn, irmão. Leva para o hospital, dentro de um saco cheio de água. Chega lá, a médica vai, rasga o saco como se fosse saindo da barriga ali, e a criança nasce. Criança vive lá, o bebê reborn nasce. E ali estão tratando como seres humanos, irmãos. Eu acho até que eu coloquei no grupo. A mulher se viu que o bebê reborn estava doente, levou para o hospital, irmãos. Levou para o hospital, e lá a médica teve que analisar, teve que escutar, teve que botar lá de observação um boneco, irmãos. Como é que está a cabeça dessas pessoas? Essa pessoa está doente. Irmãos, isso tudo está apontando a volta do Senhor. As pessoas estão perdendo a mente, estão perdendo o sentido da vida. Se você for na Inglaterra, as pessoas lá viram cachorro. Eles são tratados como cachorro, irmãos. Chega um momento da vida, eu agora me sinto que eu sou um cachorro. E ali bota uma máscara e sai na rua com uma pessoa levando na coleira. Dorme dentro de casinha de cachorro. As pessoas estão perdendo a noção, irmãos. As pessoas não estão tendo mais o sentido, irmãos. Por quê? Isso é afastamento de Deus, apostasia, irmãos. A palavra de Deus diz que uma apostasia se levantará, a volta de Cristo está próxima. E é o que está acontecendo, irmãos. Aqui Paulo diz que um crente não pode estar em orgias e coisas semelhantes. Ritual em louvores ao Deus do vinho. Festa, da festa. Para o grego é o Deus Dionísio, o Deus do vinho. E para o romano é o Deus Baco. E nessas festas acontecia surubas, homem, mulher, mulher com mulher, homem com homem. Acontecia tudo ali que eles queriam. E Paulo diz que isso não é da vida do crente. E nós devemos se afastar destas coisas, abominar esse tipo de coisa, irmãos. Porque isso aqui produz a carne. A carne é excitada, irmãos, pelos desejos. Mas nós, irmãos,
devemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Devemos deixar o Espírito Santo habitar completamente a nossa vida, porque senão, irmãos, vamos cair nesses enganos também. Vamos achar normal e vamos terminar praticando isso também. Se nós não tivermos o Espírito de Deus para nos conduzir, para nos mostrar o que é errado, o que é certo e errado, vamos daqui a pouco voltar com o bebê reborn ainda. É meu filho, meu novo filho. É brincadeira, irmãos. Então, irmãos, se nós não tivermos o Espírito de Deus, estamos perdidos. Estamos perdidos. Tito capítulo 3, versículo 3 ao 7. Porque também nós éramos no outro tempo tolos, desobedientes, enganadores, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Senhor, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tito diz, irmãos, que nós praticávamos essas coisas, nós achávamos bonito os desejos da carne, isso era anseio de cada um de nós. Mas, irmãos, olha o que aconteceu. Mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Senhor, para com os homens apareceu, o Senhor veio sobre a nossa vida e nos tirou deste momento, desta fase a qual a carne falava mais alto. Ele apareceu quando a benignidade e o amor de Deus, a bondade e o amor de Deus chegou na sua vida, Jesus Cristo, para com os homens, não pelas obras de justiça a qual houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito, irmãos. Fomos lavados, fomos regenerados. É a promessa ali de Ezequiel 36, onde Deus disse que iria tirar o nosso coração de pedra, botar um coração de carne. Ele disse que ia nos lavar com água limpa. Ele disse que ia nos fazer a habitação do Espírito dele e iria nos conduzir a obedecer a sua palavra. Então, crente, irmãos, foi renovado. Você nasceu de novo. E você nascendo de novo, irmãos, esses anseios da carne não podem mais satisfazer você. Esses anseios da carne não podem mais conduzir você, porque você foi renovado. Tudo que estava em você mudou, ficou tudo novo. Quando Cristo veio sobre você nasceu de novo. E este novo nascimento, irmãos, nos inclina à vontade de Deus. Então, tendo a vontade de Deus sobre nós, é o Espírito dele que nos guia, irmãos. Então, não nos agradamos com coisas da carne. Não somos perfeitos. Muitas vezes vamos cair em erros, sim. Muitas vezes vamos pecar, sim. Mas não iremos continuar no pecado. Porque quando o Espírito fala, a gente abandona, irmãos. A gente abandona. O mundo continua. Porque não tem a ação do Espírito de Deus. E ele não tem a ação do Espírito, a carne fala mais alto. A carne anseia os desejos, as paixões. E isso, irmãos, alimenta os demônios. Não pense, irmãos, que eles estão à toa, não. Eles são alimentos dos demônios, porque os demônios se alimentam dos desejos carnais, das drogas, prostituição, bebedeiras. Eles se alimentam com essas coisas. Mas nós, irmãos, fomos livrados disso.
E para terminar, irmãos, aqui em Gálatas capítulo 21, aqui diz, irmãos, a respeito dessas coisas vos falo, como vos falei outrora, que os que as praticam não herdará o reino de Deus. Então, irmãos, a recompensa dessas pessoas que andam no pecado, a recompensa desses que anseiam pelos desejos da carne, é não entrar no reino celestial, é não entrar no reino de Deus, porque eles estão do lado de fora, irmãos, porque eles não têm aquele que irá conduzir, irmãos, eles não têm a luz, eles não têm o Consolador, a qual nos consola, a Cristo Jesus. Eles não têm, irmãos, aquele que leva a Cristo. O arrependimento, irmãos, só vem quando o Espírito Santo traz e convence o homem do pecado. Enquanto isso, eles ficarão encerrados no pecado, e muitos deles, irmãos, não entrarão no reino de Deus. Aí nós olhamos a nossa vida hoje, irmãos, olhamos a nossa vida e vemos a bondade de Deus conosco, irmãos, pois nós poderíamos estar lá também, irmãos, fazendo a mesma coisa, porque você anseia por isso, você quer isso, mas Cristo nos livrou, Ele nos livrou, irmãos, dos aguilhões do pecado. Hoje estamos livres em Cristo Jesus, irmãos. Então, irmãos, preserve isso, porque o reino de Deus te espera, irmãos. O reino de Deus te espera. Em nome de Jesus, amém.